Olá, meus alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje o tópico escolhido foi um tópico de geometria, em específico a parte de desenho. Eu fiz aqui um segmento de reta de um tamanho desconhecido. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a achar exatamente a metade desse segmento sem conhecer a medida dele. Para isso, a gente vai precisar de instrumentos de trabalho do nosso dia a dia. Então, o primeiro que a gente vai precisar é de uma régua. Essa régua aqui de 30 centímetros, mas qualquer régua serve. Depois, o mais importante de todos, a gente vai precisar de um compasso. Esse tipo de exercício é feito com base no compasso, então a gente vai precisar. E também vamos precisar aí de um lápis ou uma caneta, qualquer coisa que a gente possa usar para marcar o nosso desenho. O que a gente vai fazer primeiramente é pegar o nosso compasso. Vamos colocar a ponta seca dele, a ponta que não escreve, em uma das extremidades do nosso segmento. E vamos fazer uma abertura do nosso compasso maior que a metade do nosso segmento de reta. Então, eu fiz essa abertura. Eu fixei esse tamanho, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar, então. Desenhamos aqui essa marcação com a abertura do compasso. Fizemos isso em um lado, em uma extremidade do nosso segmento de reta. Vamos fazer a mesma coisa no outro segmento. Mas é muito importante a gente manter a abertura desse compasso. A mesma que a gente usou aqui, a gente vai usar desse lado também. Então, colocamos a ponta seca na extremidade e vamos de novo marcar. Com a mesma abertura, marcamos aqui. Geramos, então, dois elementos que são partes de um círculo, né? Aqui e aqui. E a gente pode perceber que essas partes de circunferência se encostaram. Elas têm um ponto comum aqui e um ponto comum aqui. Esses dois pontos é o que a gente vai usar para descobrir a metade do nosso segmento de reta. Para a gente fazer isso, a gente vai ligar esses dois pontos. Agora é hora da gente usar a nossa régua. Vamos pegar a régua e vamos ligar esse ponto de cima até o ponto de baixo. Esse segmento de reta verde divide o segmento de reta preto em duas partes exatamente iguais. Ou seja, se a gente fizer essas medidas, essa parte aqui tem exatamente a medida dessa parte aqui. Ambas são iguais, então a gente conseguiu, sem usar valores numéricos, sem medir essa semirreta com a régua, a gente conseguiu dividir ela exatamente no meio. Com isso, a gente tem a garantia que esse lado é igual a esse. Esse é um processo bem simples e até rápido, mas é muito importante. Nas aulas futuras, a gente vai precisar deles, já que nas aulas de desenho, a gente vai aprender a trabalhar mais com instrumentos geométricos do que com valores. Já foi até passado em sala o aumento e a redução de figuras que a gente precisa desses métodos aqui. Tanto de manter a medida da abertura do compasso, como de dividir um segmento de reta exatamente ao meio. Então, apesar de simples, a gente precisa ter isso em mente. A aula de hoje foi bem rápida para passar um conceito simples, mas é sempre interessante a gente treinar esse conceito em casa. Qualquer eventual dúvida que vocês possam ter, vocês podem me procurar. Agora a gente vai ter uma turma no Google Sala de Aula, onde eu vou passar outras atividades para vocês continuarem treinando. No mais, desejo a todos um bom estudo
e qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me procurar. Até a próxima aula. Um abraço a todos.